Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Boa tarde, queridos amigos, queridos alunos, sejam muito bem-vindos em nossa live da classe bíblica. É uma alegria ter você aqui conosco nessa tarde de mais um estudo da Palavra de Deus, tá bom? Então, você aí que nos acompanha, já vai aí dando o seu like, curtindo, compartilhando essa live com seus amigos, com seus colegas, familiares, e deixando seu boa tarde, seu feliz sábado, para que possamos aqui acompanhar e com certeza, juntos, chegarmos a mais um estudo precioso da Palavra de Deus, tá ok? É uma alegria, uma satisfação ter você conosco, tá bom? Pena que está chegando ao final, daqui a mais 2 estudos nós encerraremos essa série de estudos da Bíblia ao longo desse ano maluco que tivemos devido ao Covid-19, mas nessa tarde eu estou com mais um convidado muito especial. Eu queria aqui apresentar nosso querido amigo, irmão, professor Tiago Hermano. Boa tarde, professor Tiago, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. O professor Tiago Hermano, ele é professor, além da classe bíblica, por muito tempo aqui conosco, também professor na vida real da rede adventista, né? Professor de matemática. Então, professor Hermano, calhou muito bem aqui estar conosco nessa tarde para discutirmos o assunto que vamos tratar da Bíblia e com certeza vai contribuir bastante aí pro nosso estudo, pro nosso crescimento espiritual, tá ok? Então, queridos, vai deixando seu boa tarde, o Vivaldo que já está nos deixando aqui a paz de Deus. Boa tarde, Vivaldo, Deus te abençoe. Feliz sábado para você. Já temos aqui a Samanta Florencio, a digníssima Tiago Hermano assistindo, acompanhando também essa live. A Fabiana Guzmão também está assistindo. Fabiana, tudo bem com você? Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar. A Jo Campos também, nossa secretária, já está ali atenta, preparada ali para anotar os nomes, nossos queridos amigos e irmãos aí que tenham dúvidas. Aliás, o desafio também está lançado. Nossa última live será no dia 24 deste mês, 24 de outubro, e nós gostaríamos de encerrar com um lindo batismo, tá bom? Então, teremos batismos pela manhã e pela tarde. Caso você tenha interesse, você que nos acompanhou aí ao longo desses meses, nossos estudos bíblicos, você queira tomar a decisão do batismo, não deixe de escrever aí, eu quero o batismo, e a nossa secretária Jo irá procurar você irá receber uma visita aí na medida do possível, tá bom? E aí, com certeza, estar conosco aqui na Igreja de Freguesia do Ó, enchendo o tanque batismal que temos aqui do lado, para tomar uma decisão certa e firme ao lado de Jesus, tá ok? Então, não esqueça, o desafio está lançado, e que Deus abençoe você e a sua família, tá ok? Então, sem delongas, vamos iniciar então o estudo dessa tarde, sempre começando com uma oração. Eu pedi que o professor Hermano, então, faça uma oração para nós nessa tarde. Vamos lá? Oremos então. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse dia, por mais esse sábado que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas e venha abençoar os momentos que seguem aqui, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo, a cada aluno dessa classe bíblica, que eles possam cada dia mais crescer em Teu conhecimento, crescer como pessoa e estarmos cada dia mais preparados para o dia da Tua grande volta, Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa tarde, assim como cada família aqui que acompanha conosco a classe bíblica. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, professor Hermano.
Aqui nós temos aqui o pessoal dando o nosso boa tarde, nossa querida irmã Graça, boa tarde. Boa tarde, irmã Graça, Deus te abençoe. A irmã Graça tomou a lição do batismo aí nessas últimas semanas e está aqui também nos acompanhando nessa Amém. live. Deus te abençoe, viu, querida Graça? Deus te abençoe ricamente. Bom, gente, vamos então recapitular o estudo que nós fizemos na semana passada pelos professores Demilson e professor Túlio, tá bom? Lembrando que o nosso guia de estudos, ao longo de toda essa jornada, foi através do guia Ouvindo a Voz de Deus, tá bom? Você ainda pode, se quiser receber aí na sua caixa de e-mails, no seu WhatsApp, esse guia de estudos, com os estudos, as respostas. Procure aí, deixe seu recado aí pelo Face da IAD Freguesia do O, pelo YouTube, pelo Face da Classe Bíblica, tá bom? Que faremos, assim, um esforço para entregar isso para você de forma eletrônica, tá ok? Então, vamos então fazer uma rápida recapitulação do que vimos na semana passada. Foi um estudo muito interessante, tá? Que falava sobre os princípios da vida cristã, tá? E a gente aprendeu que o verdadeiro cristão, aquele que quer realmente ficar ao lado de Jesus, ele tem que ter uma regrinha básica, né, professor Hermano? Que é basicamente oração, estudo da Bíblia, ou seja, manter uma comunhão diária com Deus. Isso é muito importante, né, professor Hermano? Sim, ele tem que conviver, né? Não adianta somente ler, apenas ficar lendo como um conhecimento e não aplicar na sua vida. Para que você tenha os princípios, para você tenha uma experiência com Deus, você tem que colocar em prática, né? E quanto mais você vai estudando, quanto mais a gente vai aprendendo aqui na classe bíblica, mais você vai aprendendo o que Deus espera de nós, das nossas atitudes. E é fácil a gente praticar muitas coisas? Não é, né? Então, por isso que nós precisamos orar, né? Está um irmão ajudando o outro, para que assim a gente consiga cada vez mais crescer na vida cristã. Muito bem, professor Hermano. E além disso, como o professor Túlio e o professor Demilson explicaram lá também, é muito importante você ter a prática, né, de frequentar a igreja, de você testemunhar de Jesus, o que Jesus fez em sua vida para outras pessoas. Na verdade, nós somos Bíblias vivas, na verdade, né? E quando eu falo da minha experiência pessoal com Jesus para outras pessoas, isso facilita muito a pessoa entender o contexto que ela está e o que ela precisa mudar na vida dela, né? E, além disso, nós também estudamos de que, como cristãos, devemos, como se fôssemos embaixadores de Deus. Então, nós temos que representar o nome de Jesus, o nome de Deus, em qualquer lugar que nós formos. Então, por exemplo, a questão de você se vestir de forma adequada, de acordo com o local, adequadamente, né? Tem a questão de nós temos bom senso, e nós temos bons princípios na questão de pensamentos, bons princípios na questão do que falamos, do que pensamos, a questão também de costumes e diversões, que o professor Túlio e o professor Demilson explicaram muito bem ali, que não fazem parte do grupo, né, daqueles que são fiéis a Jesus. Também devemos evitar, devemos fugir desses locais, desses tipos de situações. A questão de sermos puros em nosso casamento, com o nosso cônjuge, tudo isso faz parte do grande pacote de sermos verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus. E também foi falado no finalzinho ali a questão da Santa Ceia, que é um ritual muito interessante, muito bonito, que mostra ali tudo o que Jesus fez por nós. É como se fosse um mini batismo, né? Nós renovamos nossos votos com Deus. E a questão também, nós temos, e isso também simboliza a nossa humildade, o próprio Jesus sendo o Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso, ali lavou os pés dos discípulos, ali repartiu o pão. Tudo isso mostra que o cristão tem que ser uma pessoa diferente, né, no sentido positivo em relação ao mundo que o cerca, né? Então, basicamente foi isso. Caso você tenha perdido aí essa live, você pode acessar o YouTube da IAD Freguesia do O, o Facebook ali, e assistir essa aula, e com certeza vai enriquecer ainda mais a sua vida, tá bom? Queridos, como já temos falado aí nos últimos dias, o Facebook constantemente tem nos dado mensagens de algumas mensagens de erros e problemas técnicos, tá ok? Então, caso você tenha dificuldade em nos acompanhar na live nesse exato momento, seja pelo Face da Classe Bíblica, ou seja pelo Face da IAD Freguesia do O,
fique tranquilo, nós temos nosso YouTube também, IAGE Freguesia do Ó, tá bom? Você pode assistir, acessar por lá e também fazer suas perguntas por lá, tudo bem? Então, deixo aqui o recado para que vocês não fiquem preocupados aí caso a transmissão apresente alguns problemas, tá ok? Nós temos aqui ainda mais pessoas, professor Hermanos, deixando nossa boa tarde. A Neuzi Trindade, boa tarde, Neuzi, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Nosso querido irmão Walter, desejando um feliz sábado aos alunos e professores. Boa tarde, Walter. Querido e amigo irmão Mauro Dantas, Deus te abençoe, Mauro, você sempre está presente aqui em nossas lives. Que bom tê-lo aqui. Vai deixando seu boa tarde, seu feliz sábado, deixe sua pergunta também, estamos aqui para auxiliá-lo da melhor forma. Então vamos direto ao nosso estudo, vamos começar então o nosso estudo sobre estudo número 25, Educação Cristã. Queridos, esse é um tema muito interessante ser estudado em nossa classe bíblica, porque muitas vezes essa questão da educação é muitas vezes abordado dentro da teologia cristã de uma forma geral, tá? Normalmente, grandes estudiosos, eles reconhecem a Bíblia como um livro que realmente ensina, um livro que realmente traz um aprendizado, traz um crescimento em diversas áreas de nossa vida, mas o grande desafio, queridos, é nós associarmos a educação formal que hoje nós temos com uma educação cristã baseada na Bíblia. E realmente existem muitos conflitos. O professor Tiago Hermano aqui, professor de matemática aqui na região aqui da Lapa, né, professor? Professor, você, como professor mesmo, no seu dia a dia ali, você percebe essa dificuldade, principalmente dos alunos e do ensino em geral, de você conseguir conciliar a educação formal, ou seja, a educação, por exemplo, de matemática, como professor de matemática, com os princípios bíblicos. Você percebe que, talvez hoje, professores e a educação como um todo tem essa dificuldade de, digamos assim, olha, educação formal é uma coisa, educação cristã é outra. E você percebe algum conflito, às vezes, puxa, a Bíblia fala uma coisa, mas os estudiosos falam outra coisa. Como você vê isso nos dias de hoje, professor Hermano? Nós vemos aí na questão da influência, né? Quantos aqui estão na classe bíblica, depois de algum estudo, falaram, nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Então, nós crescemos aí sobre influência de várias coisas, aprendemos tantas coisas, e hoje na nossa sociedade, muitas pessoas têm usado a Bíblia, a religião, como uma forma de autoajuda, né? Não de influência. E isso acaba chegando até os alunos, na questão da educação, né? E muitos tratam a Bíblia como uma coisa de pessoas ignorantes, né? Pessoa que não tem estudo, né? Apesar de ainda ter diminuído muito isso, Jaime, ainda tem gente que acha que quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, é uma pessoa ignorante. E nós, no colégio adventista, quando nós vamos falar sobre Deus, né? Ou vamos mostrar que na Bíblia tem matemática, né? Nós vamos mostrar que a Bíblia fala muito de educação, como nós vamos ver no estudo de hoje, as pessoas ficam até assim assustadas, né? Com esse conflito. Então, assim, a educação ela tem muita influência, porque se a gente parar para pensar, nós somos educados em tudo, querendo ou não. De alguma maneira, nós vamos ter alguma influência, alguém vai nos ensinar, alguém vai nos orientar, vai passar alguma informação. E hoje nós vamos mostrar qual é a importância do cristianismo, né? Da influência cristã. Agora você entregou sua vida a Cristo, você conheceu esse Deus, e agora você precisa influenciar as pessoas, os seus filhos, né? E a sua educação. Quantos e quantos aqui temas, eu assistindo aqui a classe bíblica, né, Jaime? Uhum. Mas o meu professor, na escola eu aprendi assim, na faculdade eu vi assim, e aqui a gente deu muitas vezes o contraponto, né? Com a base científica, com outros professores que você talvez nunca ouviu falar. Então, essa é a importância. Ok, professor Hermano, muito bem colocado. E você que vivencia isso todos os dias, aí no dia a dia com os alunos, realmente percebe essa influência que a sociedade dá e esse paradigma que a sociedade dá em relação à Bíblia e o que ela pode contribuir dentro da educação cristã, né? E inclusive, ao longo do dia de hoje, você que acompanhou a nossa live na parte da manhã, perceberam que tudo foi falado, tudo em torno, né, da questão da educação. Hoje é o dia da educação adventista, né? Então, assim, o tema calhou assim, de forma
A gente não conhece os planos de Deus. De forma coincidente, o tema de hoje, nossa classe bíblica, é exatamente isso também. Nós vamos, então, complementar esse assunto baseados na Bíblia, na palavra de Deus. Então, vamos começar, então, colocando logo a pergunta 1 aí do nosso guia de estudos. Vou pedir para a nossa super equipe aí de suporte, hoje o César que está aqui nos ajudando. César, Deus abençoe, obrigado pelo suporte que nos dá aí no áudio e no vídeo. Vamos colocar, então, a pergunta 1 aí do nosso guia de estudos. E já vai logo colocando logo na fogueira, né, professor Hermano? Logo uma pergunta logo para logo quebrar as pernas aqui da gente e a gente ir direto ao assunto, né? Então aqui nos fala, por que então é importante, porque é essencial seguir os conselhos de Deus a respeito da educação de nossos filhos. Será que isso é importante? Você que é pai, você que é mãe, eu que você já estou aí para nascer meu filho aí também, tem que ficar atento a isso. Qual será a importância disso? E vamos lá então, livro de Jó, no capítulo 36, verso 22. Vamos lá, professor Hermano, lê para a gente. Eis que Deus mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Muito bem. Então, Jó aqui, durante a sua convivência com Deus, já percebeu que Deus é muito mais do que Deus. Ele é o nosso mestre, né? Ele é o mestre dos mestres, né? A resposta é nossa questão 1. E essa questão de mestre, professor Hermano, é interessante, né? Porque mestre vem dessa questão de ensino. Né? Lembra a questão de alguém, digamos, mais preparado que ensina o menos preparado. Né? Isso mostra, queridos, o amor que Deus tem para conosco, de querer sempre nos ensinar e mostrar o melhor caminho. Né? Eu creio que antigamente, né, professor Hermano, a educação antiga, né, não chamava professor, chamava mestre, né? Mestre fulano, mestre ciclano, porque o professor, claro, infelizmente hoje perdeu muito essa referência, né? Você pode talvez falar melhor do que eu, mas as famílias, os alunos tinham a visão do professor como alguém assim, olha, de respeito, de autoridade, de influência, porque ele conhece, ele sabe, ele passa um pouco da sua experiência de vida como pessoa e também experiência de conhecimento, né? E pergunto, professor Hermano, isso é importante para os alunos, para as crianças, para os juvenis ter essa base, ter alguém como referência, claro, além dos pais, que ensina, que ali dá às vezes, um puxão de orelha, que dá um conselho, que dá orientação. Como você vivencia isso com o professor lá na escola? Então, ainda continua, nós temos todas essa influência, tudo que você falou ainda continua. Talvez não tenha mais o status que tinha antigamente, mas ainda na prática funciona. Os alunos, eles sempre querem saber a nossa opinião. Né? Qualquer coisa que está acontecendo no mundo, a gente entra às vezes na sala, antes de eu começar a aula, eles vêm, professor, está acontecendo isso, a eleição, o presidente, aconteceu, está queimando lá. Eles sempre querem saber a nossa opinião, né? Porque eles veem na gente alguém que influencia também, né? E com isso nós temos grande relevância. Então você imagina, né? A responsabilidade que nós temos aí de influenciar os alunos. E eles estão aprendendo, eles estão sedentos, né? Então é um momento que, se você parar para pensar, onde o seu filho passa mais tempo? Muitas vezes ele está passando mais tempo na escola, ele fica mais com o professor do que com os próprios pais. Né? Se você medir isso daí, Verdade. Né? A mesma coisa do trabalho. Né? Às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. A mesma coisa acontece com os nossos filhos. Então nós temos aí uma grande importância. Se você vê Deus como criador de tudo, como o rei de tudo, como aquele que criou tudo, aonde você vai buscar esse conhecimento? Se eu quero saber alguma informação, né, apesar de hoje nós estamos quebrando muitas vezes essa regra, né, a gente vai procurar alguém que entende. Você vai construir um móvel, você vai comprar um carro, né, esses dias eu estava vendo, você vai procurar alguém que entende do assunto, né, alguém que você conhece, que sabe, que manja de carro. A mesma coisa para a educação, né, alguém que vai te ensinar, você vai procurar qualquer um? Verdade. Você tem que procurar alguém que conhece. E aí a Bíblia, como nós vimos aqui, como vocês já estão aqui no final da classe bíblica, do estudo, vocês viram que a Bíblia fala de tudo. E principalmente de educação. Né?
Então, nós temos aí que ele é o nosso mestre, é ele que nós temos que pegar o exemplo e a orientação. Muito bem, professor Armando, muito bem falado essa questão da influência, e aí a grande responsabilidade que você tem como professor no seu dia a dia, de representar não somente, né, você como professor ali na classe, mas também de alguma forma apresentar a Deus também para essas crianças, né? Isso eu acho que Sem é a dúvidas. grande responsabilidade, e assim, não somente como ele como professor, mas nós cristãos em geral, né? Nós estamos representando a Deus, a Jesus, e querendo ou não, nós de alguma forma somos, influenciamos e somos influenciados. Então, é aí que está o grande X da questão. Temos aqui, irmão, mais pessoas aqui comentando aqui na nossa rede aqui, a Tânia dando boa tarde, a Ariana também nos acompanhando, boa tarde, Ariana, a Maria Nilza também, boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, Maria Nilza, a Mara Infante também, sempre nos acompanhando aqui, boa tarde, Mara, Deus te abençoe, e nosso professor também, Getúlio, o professor Túlio também nos acompanhando e desejando boas-vindas a você, irmão. Obrigado. Gente, eu acabei nem agradecendo no começo, agradeço o convite, né, pelo irmão Túlio, né, aqui trouxe grandes lembranças, né, quando o Túlio começou, nem lembro mais o ano, faz tanto tempo, Túlio, Verdade. nem lembro mais o ano, a primeira classe bíblica que o Túlio era professor, que a gente deu um suporte ali, ajudou, então assim, é uma grande alegria estar aqui. Verdade, você sempre vão relembrar os bons tempos. E nosso querido irmão Anastácio também, Anastácio, Deus te abençoe, meu querido. Seja muito bem-vindo aqui em nossa classe bíblica, tá ok? A Dinha Mascarenhas também, Dinha, Deus te abençoe, feliz sábado, seja muito bem-vinda. Vai deixando seu boa tarde, seu feliz sábado, sua pergunta, tá bom? Para que a gente possa seguir aqui em nossa live. Vamos lá, vamos continuar então. Temos muitas perguntas a serem respondidas. Na pergunta 2, então, nosso guia de estudos, vamos aí aprofundar um pouco mais esse assunto. Nós percebemos que a Bíblia, Deus, especialmente, ele tem um método especial e original de ensinar. Você que talvez agora está se acostumando a folhear as páginas da Bíblia, a ler a Bíblia, você vai perceber, como o professor Hermano muito bem falou, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus tem um método, uma forma de ensinar a seu povo e as suas criaturas. Então, vamos ver, então, em Gênesis, alguns desses princípios. Pode ler para a gente, professor Hermano? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí tem outra passagem que está em Gênesis capítulo 3, versos de 8 a 10. Pode ler para a gente, irmão? Quando ouviram a voz do Senhor, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Muito bem, queridos. Essa questão é para colocar verdadeiro ou falso, né? Então a gente vai responder agora e a gente vai entrar um pouquinho nos comentários dessas duas passagens, tá? Então, qual que é o método original, então, de Deus para nos ensinar? Então, será que Deus transmitia seus ensinos face a face? Sim, verdade, verdadeiro. E Deus será que ensinava também através da natureza? Sim, também. É uma das formas dele se manifestar ao ser humano, também através da natureza. Mas, professor Hermano, reparem que nesses dois versos que nós lemos, a gente percebe um Deus cuidadoso, um Deus que se preocupava com a sua criação. E a gente viu ali, especialmente na segunda passagem, que quando Adão e Eva pecaram, né, comeram do fruto proibido, Deus já tinha deixado bem clara a ordem: olha, vocês não podem tocar naquela árvore, naquele fruto. E aí, quando Eva ali foi seduzida pela serpente, foi lá e comeu, ofereceu ao seu marido, e foi lá também e comeu, e a ação imediata do casal foi o quê? Foi se esconder, né? Tentar esconder de Deus. E hoje, até hoje, a gente não consegue esconder nada de Deus. Podemos esconder de nossos pais, de nossos professores, de nossos pastores, mas de Deus a gente não se esconde nada. E o interessante, professor Hermano, nessa passagem é que Deus poderia muito bem
ter, na hora que ele estivesse comendo assim, aparecer surpresa, peguei vocês no flagrante, que coisa impressionante, vocês não podem, coisa feia, chamava atenção, poderia ali, logo ali já dar uma bronca, digamos assim, mas não. Interessante, professor Hermano, que Deus, ele fez com que o casal refletisse na ação que eles fizeram. Interessante isso, né? Isso mostra, professor Hermano, que Deus, ele age de uma forma um pouco diferente do que nós muitas vezes agimos com nossos filhos, né? Deus começou a falar, olha, o que vocês fizeram? O que aconteceu? Me conte. Deus queria ouvir deles o que aconteceu. E na sua opinião, você acha que isso seria a melhor forma de educar hoje também os nossos filhos nesse princípio, de levar os filhos, as crianças à reflexão? Sim, sem dúvida, né? Ali nós vemos o amor, né? A preocupação de Deus de falar ali próximo, né? Nós temos aí uma coisa que acontece muito na escola, que nós damos, às vezes, aula para vários alunos, né? E, às vezes, a gente tem a aula do reforço. E, às vezes, o aluno que está ali no meio, ele tem vergonha de perguntar, ele tem dificuldade, ele fala assim, principalmente na matéria de matemática, detesto, não gosto, professor, não vai. E, muitas vezes, ele se sente acanhado. E, quando você se aproxima dele em uma aula de reforço, num momento ali sozinho, bem próximo, né? Ele entende, ele interage com você, ele passa a sua dúvida e ali ele fica bem próximo de você, né? Então a gente quando ama, quando a gente tem carinho, né? Que faz parte ali da educação, se preocupar com a pessoa, você vai ter como assim? Você vai ter uma eficácia bem maior ali no exemplo, né? É muito bom quando a gente vê, por exemplo, que um professor se preocupa com a gente, né? Quando alguém liga, quando alguém está preocupado, se entendeu? Isso mostra o quanto ele se importa comigo. E isso faz a diferença. E Deus fez aqui, né? Deus falava face a face, né? Deus, mesmo Adão e Eva fazendo o que ele não pediu, ele agiu com amor, né? Deu uma solução ali, deu uma recuperação, né? Uma atividade de recuperação ali para eles recuperarem ali o que eles tinham perdido. Verdade, professor Hermano. Olha, eu particularmente, eu fugia, né? Eu estudava muito para evitar cair na recuperação. Eu tinha pavor de recuperação. Eu corria disso muito. E graças a Deus aí consegui superar muitos obstáculos. Mas é verdade, bem lembrado, como Deus mostra amor e mostra a questão de estar do nosso lado, fazer questão de pegar em nossa mão e nos ensinar realmente o que é fazer parte da família de Deus, né? E temos aqui também alguns comentários, nosso querido irmão Anastácio comentando aqui, né? Aliás, fazendo uma pergunta aqui, Eva, antes de comer, quando foi tentada pela serpente Satanás, poderia ter consultado a Deus? Uma pergunta que ele está fazendo aqui. Eu quero que sim, né? Porque, na verdade, professor Hermano, o Deus tinha criado ali o casal, o homem e a mulher, para que ficassem juntos, né? Fosse uma só carne. E ali, em dado momento, Eva se afastou de Adão e ali deixou-a suscetível também à tentação da serpente de Satanás, né? É justamente para o nosso livre-arbítrio, né? Isso é uma das provas, né? Que verdade. Adão e Eva não eram os robozinhos, né? Que tinham medo de Deus, né? Se eles tivessem medo de Deus, naquele momento, ela não tinha feito. Mas como eles eram livres, né? Como você colocou aqui, ela poderia sim ter consultado, né? Era uma opção, mas ela não escolheu. Verdade, verdade. Então, a gente vê aí, queridos, que Deus, ele até no ensino, né? Ele não força você a aprender da palavra dele. Você tem a opção, você tem a liberdade. Por exemplo, você está aqui nos acompanhando nessa live, você tem a opção de, nesse exato momento, desligar tudo, falar, eu tenho mais o que fazer, eu não vou ficar acompanhando essa live de uma classe bíblica estudando na Bíblia. Você tem essa escolha, mas graças a Deus você está aqui conosco, fique aí conosco, tá bom? Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas é importante, então, a gente ver que Deus nos ama e que, acima de tudo, Ele quer o nosso bem, mesmo que muitas vezes nós não queremos dar ouvidos a Ele. Mas vamos seguir aqui, temos muito ainda o que responder aqui desse estudo. Vamos à pergunta 3 aqui, que é uma pergunta muito interessante, né, que até naquela época, até os dias de hoje, né, nós temos a questão de escolas cristãs, né? E a gente vai perceber aqui, lendo essa passagem em 2 Reis, capítulo 6, versos de 1 a 7, aonde realmente começou efetivamente essa questão
de Deus ensinar ou dar base aos seus servos, os profetas, para auxiliar ele na pregação do evangelho, na disseminação da palavra dele para os demais povos. Então vamos ler então essa passagem, professor Hermano. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos uma em que habitemos. Respondeu-lhe: disse um: serve-te ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe o lugar. E então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez-o flutuar o ferro. E disse: levanta-o, estende a ele a mão, e o tomou. Muito bem, interessante essa história aí de 2 Reis, que mostra ali um milagre, né, do profeta Eliseu, ali junto com outras pessoas, outros homens que estavam ali aprendendo ali a serem fiéis, a serem servos de Deus. E aconteceu esse evento aí do machado, muito interessante ali, e Eliseu com toda a paciência ali, e coragem e fé, mostrando como eles deveriam lidar com a situação. Isso mostra, então, que a resposta da pergunta 3 ali, as modernas escolas cristãs, elas são baseadas nas escolas de profetas, ou seja, a gente percebe que desde o início, Deus sempre quis ensinar, ou seja, formar, digamos aí, a sua equipe, né, os seus alunos para missões importantes, missões especiais. E a gente percebe também, professor Hermano, que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, por muito tempo, houve o que nós chamamos de teocracia, né? Ou seja, Deus quer o rei, Deus quer o presidente, digamos assim, da sociedade, do povo. Em um dado momento, o povo começou a querer enxergar, a ver outros povos que tinham reis, que tinham príncipes. Não, nós queremos ser igual a eles, queremos ter um rei, queremos ter um príncipe. E eu pergunto para o seu irmão, isso foi positivo para a nação de Deus, essa escolha de deixar Deus de lado como o rei, como o principal, aquele que dava os comandos para colocar homens humanos para serem os reis, para dirigirem aí as decisões do povo? É uma história a história de Samuel, é uma das minhas favoritas, né, do Legal. profeta Samuel, né? Isso acontece no período que ele é profeta ali, né, que ele era patriarca, né? E ali acontece o seguinte: o povo, vendo as outras nações, ficou com inveja e pediu para fazer igual, né? Pediu um rei. E quando vem o rei, começa a mudar todas as orientações de Deus, né? Ali as leis, a forma de governar, porque ali já entram os desejos do homem, né? Os problemas diários, as influências, talvez a corrupção que nós temos, visto hoje, até hoje, nos nossos dias, né? Verdade. Os interesses pessoais, né? E você vê na Bíblia que a Bíblia relata tudo o que aconteceu. E aí nós vemos o conflito das famílias até o ponto da nação se dividir, de acontecer ali a guerra. Verdade. E a nação se dividir, né? E aqui nós vemos que, mesmo lá no tempo bíblico, tinha escola, né? E Deus ensinava e mostrava. Para alguns que falam, né? Eu sempre falo, tem gente que fala que já leu a Bíblia 3 vezes, né? Às vezes fala, ó, negócio de igreja aí, de Bíblia, não tem nada a ver com educação. E são coisas que não conversam. E nós estamos vendo aqui, ó, isso está no Velho Testamento já. Exatamente, está verdade. No Velho Testamento isso. Já tinha escola e a preocupação de Deus, dos profetas ali, estar ensinando o seu povo, né? Ensinando sobre as coisas ali da vida cristã, do dia a dia. Muito bem comentado, professor Hermano. E a gente vê aqui, tem uns comentários aqui, obrigado, você está comentando, deixando sua boa tarde. Aqui o nosso querido Mauro Dantas dizendo aqui, abstém-vos de toda a aparência do mal. Ele cita aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 e 23. Muito bem, Mauro, muito bem citado aí, da questão de nós, né, afastarmos do mal e queremos aprender do que é bom. Porque, olha, professor Hermano, hoje o mundo está tão recheado de coisas para que a gente aprenda de mal,
de bom é difícil achar, né? E a própria Bíblia fala, devemos filtrar, né? Nem tudo nos convém. E realmente é um fato aqui que o Mauro deixa bem claro para a gente. Obrigado, Mauro, pela sua participação. Nosso querido irmão Anastácio também fala, né? Os perigos das coisas do mundo e as pessoas copiarem as coisas do mundo e trazer isso para dentro da educação cristã. Eu acho que isso é interessante também, que o Anastácio está comentando, de a pessoa falar assim, olha, mas tem técnicas, tem métodos mais avançados de educação que podem ser aplicados e conciliados com a Bíblia que não tem nenhum problema. E muitas vezes isso, em vez de trazer que eu fique mais próximo de Deus, parece que isso me afasta de Deus, né? Isso é um grande perigo nos nossos dias, né, professor? É a grande questão que eu falo, são métodos que funcionam para determinado resultado, né? Eu vou falar aqui uma análise um pouco mais, assim, qual que é o resultado que você quer obter, né? Então, acho que a Lu de manhã também comentou, né, sobre o Tiaguinho, da questão dele ser muito inteligente, né, muito avançado, e ela recebeu o conselho de levar para outra escola. Mas qual o objetivo daquela outra escola? É simplesmente preparar para uma carreira, né? Ele vai se preparar para o vestibular, mas aqui o objetivo principal aqui da educação cristã é preparar para a eternidade, é para um dia estar com Jesus, Amém, para um verdade. dia estar no céu. Então, quando a gente leva o objetivo final, a gente precisa avaliar o método a partir daí. Qual o seu objetivo final, né? Então, isso muda totalmente a análise do método. Às vezes o método realmente é eficiente para aquele objetivo, mas aqui o objetivo é preparar a criança, o jovem, através da educação, prepará-lo para a eternidade. Muito bem. Bonita a sua frase, professor Armando. A gente muitas vezes se preocupa só com o nosso mundinho aqui, naquilo que a gente enxerga, que a gente vê. Mas o que Deus nos ensina, e isso inclui também os adultos, da melhor idade, qualquer idade, na verdade. Cada dia é um aprendizado rumo ao céu. Eu acho que isso é um ponto muito bem levantado, muito bem comentado. E temos aqui ainda mais pessoas participando. Nossa querida irmã Ivete Howard, o seu aluno aqui, querido professor irmão, Tiago Luciano, que também está assistindo. Tiaguinho, Deus te abençoe aí. O mestre está aqui também nos acompanhando na classe. O professor Demilson também comentando que a educação cristã é validada pela Bíblia e é perfeita. Muito bem comentado, professor Demilson. E aqui realmente tudo isso nos ajuda aqui a seguirmos com a próxima pergunta, que é a pergunta 4, dizendo o exemplo maior, o exemplo de Jesus. Como Jesus, então, dirigia a escola dele, né, com os seus discípulos, seus apóstolos? A gente vê ali nos 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João ali, Jesus sempre ensinando. E ali vamos ver então Mateus capítulo 4, versos 18 a 25, ali temos aí um fato aqui específico que a Bíblia nos cita, que nos ajuda a deixar mais claro essa situação. Vamos lá, professor Armando. E disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muito bem. Então, respondendo a pergunta 4 aí, a gente percebe que Jesus ensinava de várias formas. E eu acho interessante que a Bíblia deixa bem claro que Jesus ensinava de várias formas de acordo com o grupo ao qual ele se aproximava. Então, como a resposta diz aí, às vezes Jesus ensinava pela observação, outras vezes ele ensinava pela conveniência ou pela convivência. Ele citava, professor Tiago Hermano, exemplos práticos do dia a dia daquelas pessoas para ensinar os princípios do reino de Deus. Eu pergunto, esse método é eficaz até hoje, nos dias de hoje, para a educação cristã, educação formal como um todo? Sim, a principal função do professor, né, é pegar aquele conteúdo que, às vezes, na forma acadêmica está totalmente complicado e traduzir para o aluno, né? Transformar ele de uma maneira mais fácil, mais simples, contextualizar, né? Uma das coisas que o professor de matemática sempre escuta na aula, aonde que eu vou usar isso, professor? Aonde que eu vou usar? E muitas vezes eu mostro para eles, né? Quando você for um engenheiro, você for construir, esses dias eu peguei a parte financeira do imposto de renda, né? E eu mostrei que todos os alunos precisam, todos os pais, né? Falei, olha quantas pessoas aqui estão me ligando para fazer o imposto de renda. Então é uma coisa que todo mundo precisa, que você aprendeu,
né, dos Verdade. cálculos matemáticos, se você aplicar, qualquer um pode fazer, mas devido a você não ter interesse ou não ter se aplicado naquele momento, você vai pagar alguém para fazer isso. Todo mundo precisa. Então, é uma maneira de você contextualizar. E uma das coisas aqui também nesse texto que é muito interessante é que Cristo mostrava através do seu exemplo, né? Nós, como cristão, não é só na escola, não é só como professor, é você como pai, como tio, como um líder de igreja, como um vizinho, influenciar através das suas atitudes, da sua convivência, né? Influenciar as pessoas, as crianças, os jovens, através da sua convivência, da sua aparência, das suas atitudes. Isso é um método, acredito que é o melhor método de ensino, né? Através do exemplo. Nós estamos vivendo aí o período da pandemia e estamos fazendo aula Zoom. Então, muitas aulas práticas, por exemplo, geometria, que você ia mostrar ali os sólidos geométricos. Só mostrar através de uma imagem fica uma Não é coisa meio suficiente, estranha, né? né? Quando ele pega, quando o aluno toca, quando ele vê, ali ele consegue ter um entendimento melhor, né? E assim que Deus aqui, que era o método de Jesus, mostrava, né? Você vê que Jesus ele fazia ali atitude, né? Os discípulos questionavam ele e ele ia lá e fazia alguma coisa que os discípulos, agora eu entendi. Interessante, senhor Mano. Até a passagem citou aí, né? Jesus falava, olha, agora vocês eram pescadores de peixes, agora vocês são pescadores de homens. Olha só que aplicação inteligente e sábia de Jesus. Falou assim, ó, assim como você tem que preparar ali, preparar a isca, jogar ali a rede, jogar ali a vara ali, a linha, assim também agora vocês vão pescar homens. Olha só que aplicação fantástica de que Jesus tinha, a visão que Jesus tinha de enquadrar a necessidade dele chamar discípulos para agora salvar pessoas. Que coisa impressionante. Inclusive o nosso irmão Mauro que comenta, né, que a educação cristã transforma vidas para a eternidade. Realmente, Mauro, essa é a função da Bíblia de forma geral e da educação cristã, nos transformar para a vida eterna, né? Então, vamos seguindo aí no nosso guia de estudos, e agora a pergunta 5 faz uma pergunta assim, bem direta para nós e a gente vai responder ela, né? Diz assim, que diferença então existe, portanto, entre a educação cristã, baseada na Bíblia, na palavra de Deus, e educação secular? A Bíblia deixa muito clara essa diferença ali em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, e no capítulo 3, verso 19. Vamos lá, professor Emmanuel, lê para a gente. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Isso, então, a gente respondendo a pergunta 5 aqui, a gente percebe que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Olha que interessante, como Paulo aborda essa questão da educação, digamos, secular com a educação cristã. E o interessante aqui é que Paulo e a Bíblia não quer, assim, digamos, professor Emmanuel, falar assim, olha, a educação secular não presta. Não é que ela não presta, ela serve sim, ela tem muita coisa que agrega valor, agrega cultura, agrega conhecimento, mas tudo tem um limite, né, professor Emmanuel? Por isso que a Bíblia fala a palavrinha ali, loucura. Porque chega um ponto, professor Emmanuel, que eu acho que passa dali, digamos, do bom senso e começa a extrapolar e falar assim, olha, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, a questão da criação versus o criacionismo versus o evolucionismo, por exemplo. Até certo ponto ali, Deus deixa muito claro, a criação, Deus criou e ponto. Mas ele vem a educação secular e começa a colocar esses preceitos que não são bíblicos. E aí começa a virar confusão, começa a virar uma coisa fora dos princípios bíblicos, aí se torna realmente loucura. Então é nesse sentido, né, professor, que às vezes a Bíblia queria falar para a gente. Sim, a questão filosófica, né, principalmente filosofia hoje virou muito na moda, como eu disse aqui, a questão de analisar o método, né, que o método é eficiente, mas qual o objetivo daquele método? Se você pensar que você vai aprender, vai se educar só para viver nesse mundo, para conquistar tudo, né, então você não vai ter... Você pode usar algum método que realmente, para viver nesse mundo aqui, para conquistar as coisas, para você ter dinheiro, para você ter sucesso, ele vai funcionar. Mas quando a gente fala da Bíblia, da filosofia,
né, de uma filosofia cristã, da questão da educação cristã, da Bíblia, dos princípios e do nosso resultado final, tá? Nós temos que olhar aqui a Bíblia e a sua influência. O que é necessário para alcançar isso? Será que é somente apenas aprender? Será que eu preciso tratar bem o meu irmão, cuidar do meu próximo? Se são esses valores, muitas vezes, dependendo do seu objetivo, da sua filosofia, da sua cosmovisão, eles são deixados de lado. E são coisas importantes para a vida cristã. Jesus, você vê que a todo momento no Novo Testamento, ele valoriza muito isso, né? Então você precisa, quando a gente está falando da instituição, eu posso falar da questão que eu estou lá, nós da instituição adventista, principalmente da rede adventista, nós valorizamos a pessoa para crescer também como pessoa, né, como ser humano. Então nós valorizamos o amor, tratar bem as pessoas, respeitar o próximo, né, respeitar os pais, respeitar a natureza, ter um cuidado, né? E tudo isso vem da cosmovisão do criacionismo, né? Muito de que bem, Deus professor. criou tudo para nós e somos aqui meros. Estamos cuidando disso daqui, né? Verdade. Como a responsabilidade tivemos aí na primeira pergunta, né? Assim como Adão e Eva. Nós estamos cuidando aqui até o dia de sua volta. Muito bem. Então, o que o professor Hermano falou agora é a questão da educação integral, né? Ou seja, que envolve tudo isso, né? A questão social, moral, cívica, espiritual, tudo que você possa imaginar está dentro desse pacote aí do que a educação adventista. Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre esse assunto, né? Vamos seguindo aqui, nosso tempo não para, né? O tempo corre. Na pergunta 6, vamos lá então, a Bíblia ainda fala um pouco mais sobre essa questão, dizendo assim, quais são os perigos enfrentados, portanto, por estudantes, por pessoas em geral, cristãos, que procuram estudo em instituições seculares. O que a Bíblia fala em relação a isso? Vamos encontrar isso no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 8, e também em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. Vamos lá, professor Hermano, leia para a gente. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi-lhe confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando desviarão da fé. A graça seja convosco. Muito bem, então a gente percebe aqui, queridos, que a Bíblia sempre nos orienta em relação a isso. Então ele fala aqui a questão de filosofias, vãs sutilezas, ou seja, tudo aquilo que realmente não agrega valor. Tem coisas que não agregam valor para a sua vida como um cristão. E aí também fala a questão de tradição, como a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E aí, ali também orienta Timóteo, que era jovem naquela época, né? Guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Parece que a Bíblia está falando para a gente agora, né, professor Hermano? Fala exatamente da postura ou das consequências que as pessoas têm ao se envolverem, ao aprofundarem seus estudos em métodos seculares e não bíblicos. E aí a pessoa, como você muito bem falou, professor Hermano, a pessoa reflete aquilo que ela está aprendendo. Então ela começa a ficar tão fissurada nas coisas deste mundo que Deus fica de lado, né? Então, realmente, e também o nosso professor Demilson aqui comentou também aqui que Jesus usava o exemplo prático que ele ensinava. Então, principalmente para os mais jovens, é o método mais eficaz. Muito bem, professor Demilson, exatamente como o professor Hermano falou. E o Anastácio comentou aqui que a educação adventista é a educação para a eternidade. Realmente, esse é realmente o princípio que nós aqui estamos querendo passar para vocês nessa tarde. Vamos seguir um pouquinho aqui na pergunta 7, que é uma pergunta importante aqui. O conselho da Bíblia em relação à educação dos filhos. Você pai, você mãe que está nos acompanhando nessa tarde, é importante que você fique atento, atenta. O que a Bíblia fala em relação a isso? Nós temos aqui duas passagens em Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 9, e Efésios, capítulo 6, verso 4. Lê para a gente, professor Hermano. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Muito bem. Então a Bíblia aqui dá um conselho muito prático para você que é pai, você que é mãe, você que quer ser pai, você que quer ser mãe, dizendo que devemos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos desde a barriga, na verdade, da mãe, a todo instante, ao levantar, ao andar, ao deitar-se, criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Talvez, professor Hermano, comentar rapidamente essa pergunta, por isso que hoje talvez a sociedade já tão contra a questão de obedecer às regras, obedecer às leis, a sociedade como um todo, porque falta também dos pais, em geral, tá, de forma genérica, colocar a educação de Deus nas crianças, né? Porque hoje a gente vê as crianças muito fora de seguir regra, de seguir alguns princípios, exatamente porque falta isso na casa, na vida delas, né? Muitas vezes o pai coloca o filho na escola o dia todo, né? Quando nós temos hoje as instituições integrais, e acaba passando para a escola essa responsabilidade. Então, talvez você hoje aqui, que não tem condições de ter o seu filho em uma escola cristã, deve estar se perguntando, o que eu devo fazer? E aqui, então, a Bíblia te dá o conselho. Através de você, como pai, como mãe, você também pode estar educando. Pode não, é um dever, né? Verdade. Tem que estar educando, né? E seu filho, através do quê? Do seu exemplo, das suas atitudes. Você precisa passar um tempo de qualidade, não apenas um tempo de diversão, né? Mas que essa diversão, através desses momentos que você tenha com seu filho, você possa estar influenciando. E qual o método? Assim como Jesus, né? Como o professor Jesus, nós também somos os professores aí dos nossos filhos e temos uma influência muito forte. Tá? Então, se você não está numa escola cristã, não tem influência, e você em casa também não está influenciando o seu filho na questão da cosmovisão cristã, falando de Deus, dando exemplo, então fica difícil, assim, muitas vezes, lá na frente, ele aceitar Cristo. Às vezes viveu numa casa cristã, mas não recebeu muitas vezes influência. Verdade, verdade. Muito bem lembrado aí, professor Hermano, dessa dura realidade. Mas com Deus podemos vencer, reverter essa situação. Tanto é que na pergunta 8 aqui, Deus tem um grande objetivo, Deus tem um sonho, na verdade, para todas as nossas crianças, nossos jovens, adultos também, idosos, para todos. Deus tem sérios e objetivos bem claros para a gente. E quais são esses objetivos? Então vamos ler ali o livro de Isaías, capítulo 54, 13, e também o capítulo 49, verso 25. Lê para a gente, irmã. Todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Muito bem, olha só que interessante. Isaías ali, inspirado por Deus, fala que o objetivo principal de Deus, então, é ensinar seus filhos e salvar os seus filhos. Então, perceba a responsabilidade que você, pai, que você, mãe, tem. Deus concedeu para vocês, seus filhos, para que você os salve. Olha só que responsabilidade. E para salvar, tem que ensinar, tem que estar junto, tem que realmente participar, realmente ser pai e mãe, ser representante de Deus para essas crianças, para esses jovens aqui na Terra. Então percebam, gente, que o negócio é sério. Né? Então, como o senhor Hermano muito bem falou, os pais hoje querem terceirizar isso, deixando para professores, deixando para a igreja, deixando para a sociedade essa criação, sendo que isso deveria vir de casa, né? Dali do lar, que deve ser ali a fonte de bênçãos ali, um pedacinho do céu, né? O nosso lar deveria ser um pedacinho do céu que reflita lá fora aquilo que Deus quer para todos nós, né? E vamos então, professor Hermano, chegar à última pergunta. Essa pergunta vamos demorar um pouquinho para a gente estar chegando aqui ao final do nosso estudo, que é a pergunta 9. Então, diante disso, se eu, pai, né, se você, mãe, se vocês colocarem, né, essa educação aos nossos filhos, né,
segundo os caminhos do Senhor, qual será a consequência disso? A Bíblia fala, a Bíblia profetiza isso. E a gente vai ler, essa passagem é muito conhecida, né? Está ali em Provérbios capítulo 22, verso 6. Lê para a gente, irmão. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Muito bem, então preenchendo as lacunas em branco aí, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é um princípio, né, professor Mano, muito forte, porque quantas coisas, por exemplo, eu aprendi de minha mãe, de meu pai, você também aprendeu, que até hoje a gente carrega. Até hoje a gente usa como um princípio, usa como algo da nossa vida e a gente quer transmitir isso também para os nossos filhos e também para as pessoas que convivem conosco. Como, professor Mano, essa influência é importante hoje? Como você vê isso, por exemplo, na sala de aula, em que, por exemplo, muitos alunos vêm de famílias desestruturadas, sem pai, sem mãe, e como isso reflete a educação na sala de aulas deles no dia a dia? Isso é um grande problema, principalmente a questão do divórcio, né? Hoje é muito forte. Hoje, às vezes, a gente pega turmas que mais da metade tem os pais separados, né? Então, assim, a influência fica assim bem. Eles muitas vezes se sentem assim largados, né? Eles ficam ali procurando uma referência, porque talvez não tenha uma referência no lar, né? Talvez o pai, a mãe fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, e ali ele perde totalmente a referência que deveria ser a principal na vida deles, né? E aqui a Bíblia nos fala que é uma responsabilidade, que nós devemos ensinar. O primeiro professor bíblico, o primeiro instrutor bíblico que seu filho deve ter é você, pai e mãe. É ele, você deve ser o primeiro instrutor bíblico para ele. O primeiro exemplo, o primeiro a guiar ele nos caminhos do Senhor, o primeiro a mostrar a Jesus, a ensinar que Deus existe, né? A passar essa cosmovisão. Isso através das suas atitudes, do que você faz no dia a dia. E quantos saem da igreja, né? Às vezes a gente vê relatos aqui de jovens que voltaram, porque meu pai fazia o culto, né? Verdade. Às vezes faz anos e ele se lembra, ou ele passa por um momento difícil na vida e ele volta para a igreja, ele procura um lugar para ele ter um conforto, ali ter uma palavra de conforto, de ajuda, e ele lembra, meu pai estudava a Bíblia, meu pai ia na igreja e vê às vezes quantos e quantos testemunhos nós temos aqui de jovens que passaram por um momento difícil e voltaram porque aprenderam lá na infância com o pai, com a mãe, com o tio, com a influência Verdade. de uma avó. Então aí nós vemos a grande importância aí da influência e da responsabilidade que temos. Verdade, professor Mano, muito bem comentado. E aqui nessa pergunta, queridos, na pergunta 9, aqui já inclui um interessante detalhe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui uma estrutura educacional, né, que nós chamamos de educação adventista, né, e essa educação, o professor Mano trabalha, né, no seu dia a dia nessa rede e pode falar até melhor do que eu, a rede de educação adventista, que é assim, que uma ótima qualidade. E eu tenho aqui algumas informações, professor Mano, que eu consultei aqui, atualizadas, né? Talvez você que esteja acompanhando, talvez nunca tenha ouvido falar da educação adventista, mas é importante a gente aqui deixar claro que a igreja possui essa estrutura e usa essa estrutura até para pregar o evangelho, inclusive, e ela surgiu exatamente com esse intuito, com esse objetivo. E, por exemplo, olha, a rede adventista está presente em mais de 165 países, olha que interessante, e possui mais de 107 mil professores e mais de 8.539 instituições pelo mundo todo, com mais de 2 milhões de alunos. Isso falando no global, no globo, né, no globo terrestre. E aqui, queridos alunos, no Brasil, por exemplo, no Brasil nós temos mais de 500 unidades de educação básica, que vai desde a educação básica até a pós-graduação, mais de 15 colégios de regime de internato, e com mais de 12 mil professores e 225 mil alunos. Olha só o tamanho, né, a grandeza da educação adventista. O professor Emmanuel é um desses 12 mil professores aqui conosco, aqui ao vivo nessa tarde, e que mostra que Deus, desde o princípio, né, colocou a educação e a educação adventista como essa base
para que nós e nossos filhos tenhamos essa educação baseada na Bíblia. Professor Hermano, você pode complementar um pouco essas informações, contar a sua experiência dentro da rede adventista como professor? Como professora, tem sido maravilhoso, né? É muito bom quando você ali pode fazer uma oração, né? Um colégio confessional, quando você pode fazer a meditação. Às vezes os alunos gostam. Eu estava fazendo a meditação, conta as histórias, experiência, e uma vez que a gente estava atrasado, né? Aconteceu, não lembro o que aconteceu, a gente chegou atrasado, eu fui fazer só a oração e os pedidos, e os alunos cobram. Professor, você não vai fazer meditação, não vai contar das histórias, das experiências, né? Os alunos cobram, isso é muito bacana. Interessante, irmã, desculpa te cortar, para os alunos é bom saberem, grande parte dos alunos da rede adventista não são adventistas. Esse que é o detalhe relevante. Sim. E são esses alunos, né, professor Thiago Hermano, que cobram você de uma oração, de uma leitura da Bíblia, de uma experiência, um testemunho, não é verdade? Exatamente. Muitos alunos, temos a professora lá, nós temos a professora Dercy, quantos e quantos relatos ela vem, embora por esse aluno, ele me procurou, né, professora de ensino religioso, né, conta as experiências, e a gente tem um olhar diferente para aquele aluno, a gente procura, às vezes, ajudar aquele aluno, né? E o que faltou aí na sua informação é que no momento de pandemia, a Escola Adventista tem o Eclésia, que é a plataforma, né? Legal. E a mais acessada hoje no Brasil dos colégios, né, está em primeiro lugar como a plataforma mais acessada aqui no Brasil, nesse momento de pandemia, né? Pelo plano que a gente está fazendo as aulas no Zoom e usando a plataforma Eclésia, que é da rede adventista. Ou seja, então, mesmo com essa pandemia, a rede adventista se adaptou, né, a essa loucura da pandemia e tem oferecido com uma altíssima qualidade um ensino, né, formal, baseado nos princípios da Bíblia. Isso é uma bênção e nós podemos ter acesso a isso, eu e todos vocês podem ter acesso e conhecer melhor essa rede adventista, caso você tenha seu filho e sua filha hoje matriculado em uma escola particular, você pode procurar referências aí, pode procurar também, a gente pode dar todas as referências possíveis aí, para que você possa rever um pouco o conceito. Será que os meus filhos estão no caminho certo na questão da educação? Será que Jesus está sendo pregado para o seu filho, para a sua filha? Então fica aqui o recado e fica aqui um apelo, né, para que a gente repense, revise essa questão. Será que estamos seguindo a Bíblia? Será que estamos colocando nossos filhos, nossas crianças nos caminhos do Senhor? Assim como o professor Getúlio falou aqui, porque a escola com educação cristã é um complemento da educação iniciada no lar. Então, ou seja, se você quer ter filhos abençoados e já são abençoados no seu lar, expanda, né? Expanda essa influência também dentro da escola e dentro da rede adventista de educação. Então, queridos, vamos então finalizar nosso estudo de hoje com o nosso compromisso de fé. Ao ler aqui, você pode colocar aqui hashtag eu creio, hashtag eu acredito, e assim, queridos, nós vamos fechar mais um estudo dessa tarde. Então, vamos lá, nosso compromisso dessa tarde de fé. Decido, então, seguir a orientação bíblica com respeito à aquisição da verdadeira educação para mim e para meus filhos. Hashtag eu creio. Levante sua mão aí também como um símbolo aí, um sinal de que você aceita isso em sua vida. Preciso da ajuda de Deus, então, para viver esses princípios. Hashtag eu creio. Eu também acredito que só Deus para nos ajudar a colocar esse estudo e todos os demais em prática na nossa vida e assim sermos vitoriosos e vitoriosas no nome dele. Queridos, esse foi o estudo dessa tarde. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e vamos encerrar com a oração agora no finalzinho e também quero agradecer aqui a participação especial do nosso professor, Thiago Hermano. Foi uma honra, uma alegria imensa ter você aqui, reviver os tempos que a gente estudava a Bíblia aqui fisicamente, aqui na igreja da Freguesia do Ó. Professor, volte mais vezes, é uma alegria ter você aqui, ter sua participação, seus comentários são muito preciosos aí, agregaram muito valor aí ao nosso estudo dessa tarde. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí o convite, sempre estou à disposição, né? Sempre estou aí, o Túlio sabe, gosto muito da classe bíblica, né? Participei por muitos anos, né? Então, assim, estou sempre à disposição e fico grato aí pelo convite de estar participando aqui nessa tarde. Obrigado, professor Hermano. E você aí, próximo estudo, próximo sábado, vamos chegar ao nosso penúltimo estudo, onde vamos falar sobre
o Espírito Santo, tá ok? Então, se prepare, receba a lição ao longo da semana aí, nós vamos estudar um assunto muito importante, chegando no final aí, na reta final do nosso guia de estudos. Convido você, então, que feche seus olhos onde você está e vamos fazer uma prece a Deus. Oremos. Muito obrigado, Pai querido, Pai santo, porque o Senhor é um Deus que sempre nos ensina, sempre quer nos ensinar os princípios positivos e abençoados de sua palavra a todos nós. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina com amor, nos ensina com carinho. O Senhor sempre quer o nosso bem, o nosso melhor. E nos ajude, ó Pai, a transformarmos também esses seus ensinamentos, a também colocarmos em prática em nossa vida, na vida principalmente de nossos filhos, de nossas crianças, nossos jovens, que possamos ser modelo, exemplo, baseados e refletidos em Jesus, que é o nosso exemplo maior. Nos ajude, ó Pai, a cada dia sermos pessoas de melhor índole, de melhor personalidade, ensinados pelos seus princípios, e assim, ó Pai, como nós falamos aqui, que tudo isso sirva para a nossa eternidade, para a nossa convivência que teremos contigo ali eternamente, assim que Jesus voltar. Nos abençoe ao longo dessa semana, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido amigo aluno, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Se cuidem. Amém. Tchau, tchau. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces